Seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Meu objetivo hoje é fazer com que você se sinta pronto, seguro para manejar uma hipoglicemia que chegue porta dentro no seu plantão. Meu nome é Samantha e essa é a minha missão de hoje, mas antes, solta a vinheta. A primeira coisa que eu quero que você coloque na sua cabeça é que ninguém fica hipoglicêmico simplesmente por ficar ali 4, 6 horas sem se alimentar. A hipoglicemia sintomática, em geral, está associada a algum fator de risco ou algum fator de descompensação. O corpo ele dá duro para manter ali um nível mínimo de glicemia para manter as atividades cerebrais. Então não vai ser qualquer coisinha que vai gerar uma hipoglicemia. Então toda vez que você estiver diante de um paciente hipoglicêmico sintomático, tem que acender uma luz vermelha. E, em geral, quem é esse paciente? Ou é um paciente idoso, ou é um paciente desnutrido, ou é um paciente que está com um jejum muito prolongado, um paciente diabético em uso de insulina, hipoglicemia antiorais, é um paciente que está com uma infecção, um paciente renal crônico. Dito isso, a gente vai para a segunda pergunta. Quando eu preciso me preocupar com uma hipoglicemia? A gente tem alguns valores de corte. Se a gente estiver falando do paciente não diabético, a gente vai se preocupar quando a gente tiver valores de HGT de 55 a 60. Se a gente estiver falando de um paciente diabético, valores de HGT de 60 a 70. Outra coisa que eu preciso que você entenda é que nem sempre o paciente vem com esse HGT aferido para você. Você precisa entender quando você precisa suspeitar de que esse paciente pode estar apresentando uma hipoglicemia. Em geral, são sintomas completamente inespecíficos. Cefaleia, queda do estado geral, rebaixamento, sudorese, palidez, palpitações. Então, todo esse quadro meio inespecífico pode representar uma hipoglicemia e você precisa aferir um HGT, principalmente diante de todo paciente rebaixado, porque essa é uma causa de rebaixamento reversível. Então a gente já entendeu que hipoglicemia geralmente está associada com algum fator de complicação. Então, que a gente tem pacientes com maior risco, toda vez que a gente estiver diante desses pacientes, a gente precisa aferir no HGT. 2. Quando de fato eu vou me preocupar é quando eu tenho um nível de HGT baixo, que tem um valor de corte diferente para pacientes diabéticos e não diabéticos, e quando eu tenho um paciente que está sintomático. E aí a gente vai para a segunda pergunta. Como eu vou fazer a correção dessa hipoglicemia? E para você conseguir decidir qual o melhor caminho para você fazer essa correção, a primeira pergunta que você tem que fazer é: como está o nível de consciência desse paciente? Ele está acordado? Ele não está rebaixado? Ele não está sonolento? Então, a via oral vai ser a via de escolha. Dá lá um copo de suco, um copo de coca, uma bananinha, pega aquela glicose 50% que você faria por via intravenosa e dá a via oral. Se ele tem via oral patente, essa deve ser a via de escolha. Mas concorda comigo que, em geral, os pacientes que procuram atendimento intra-hospitalar não possuem esse perfil? Geralmente são pacientes o quê? Sonolentos, rebaixados. Então, nesse caso, a gente vai dar preferência para a administração por via intravenosa. Qual é a dose, Samantha? Eu vou fazer glicose hipertônica 50% de 4 a 6 ampolas. A minha ideia aqui é administrar aproximadamente 25 gramas de glicose. Quando eu falo de uma glicose 50%, você sabe passar de porcentagem para miligramas e gramas? Então vamos fazer aqui um parêntese. Quando eu falo em porcentagem, para saber a representatividade em miligramas, basta eu multiplicar por 10. Então, a glicose 50% tem 500 miligramas por ml. Como cada ampola tem ali 10 ml, em uma ampola eu estou fazendo 5.000 miligramas. Para passar 5.000 miligramas. 5.000 miligramas equivalem a 5 gramas. Para passar de miligrama para grama é só dividir por 1.000. Então, quando eu faço ali de 4 a 6 ampolas, 4 ampolas equivalem ao que é 20 gramas. E 6 ampolas equivalem a 30 gramas. Então, fica mais ou menos ali no meio do caminho. Então,
Nível de consciência, paciente acordado, interagindo, somente um pouquinho sudoreico, com um pouquinho de dor de cabeça, via oral. Paciente rebaixado, sonolento, a via oral não é possível, eu vou fazer glicose hipertônica 50% intravenosa. Aí você pode me perguntar, Samantha, mas poxa, eu não tenho a via intravenosa disponível. O paciente ele tá desidratado, as veias estão muito friáveis, eu não tô conseguindo fazer a punção de um acesso venoso periférico e muito menos a enfermagem. Ninguém conseguiu puncionar. Então, quando eu não tiver nem a via oral disponível e nem a via intravenosa disponível, você tem duas alternativas. A primeira alternativa é passar uma sonda nasogástrica e administrar aquelas 4 a 6 ampolas de glicose 50% que você administraria por via intravenosa através da sonda nasogástrica. Essa é, em geral, uma medida mais demorada, obviamente, em comparação com a via intravenosa, porque você tem ali um retardo para a absorção da glicose. Mas não tendo uma via intravenosa disponível e um paciente rebaixado sonolento, essa é uma alternativa. Visto que a melhor alternativa nesse cenário, que é o glucagon, em geral, não é tão acessível e disponível por aí. Dever de casa para o próximo plantão. Você vai chegar no hospital que você trabalha e você vai ver se você tem a possibilidade de usar o glucagon nas suas prescrições. Na grande maioria dos hospitais não tem essa possibilidade. Qual que é a dose do glucagon que você vai fazer? A dose é de 1 miligrama, você pode fazer até 3 vezes no intervalo de 15 minutos, de 10 a 15 minutos. Ele também tem um início de ação mais demorado quando você compara com a via intravenosa, né? Todas as outras vias têm. Visto que ele é administrado por via intramuscular. Você pode fazer igual você faz, por exemplo, com adrenalina na anafilaxia, né? No vasto lateral da coxa, você faz ali 1 miligrama e você pode repetir até 3 vezes a cada 10 ou 15 minutos. Qual que é a grande questão do glucagon? Uma eu já te falei, né? Disponibilidade. Nem sempre você tem acesso à utilização do glucagon. Qual que é a segunda questão? O glucagon, ele gera a mobilização das reservas de glicose. Ele faz ali glicogenólise, ele inibe a glicogênese, faz gliconeogênese, então ele mobiliza as reservas de glicose. Se você estiver diante de um paciente caquético, desnutrido, grave, com um jejum muito prolongado, concorda comigo que talvez ele já tenha essas reservas depletadas? E aí, nesse caso, ele não vai ser tão eficiente assim. Então, acender ali uma luzinha vermelha para o glucagon, que é, na ausência de uma via oral patente e na ausência da possibilidade de um acesso intravenoso, uma ótima alternativa, entretanto não tão disponível assim e com esse problema diante de pacientes muito críticos. Samantha, beleza, fiz aqui a correção, o paciente melhorou, eu posso liberar ele para casa? Peraí. Lembra que eu te disse que na grande maioria das vezes que a gente está diante de um paciente hipoglicêmico, isso acontece ou por uma descompensação ou em um paciente de risco? Então a primeira coisa que você tem que avaliar é risco de recorrência. Se sim, esse paciente ele vai precisar ficar internado. E como há risco de recorrência, você vai colocar o HGT horário, pelo menos aí nas primeiras 4 a 6 horas, e vai prescrever uma solução de manutenção com soro glicosado 5%, 500 miligramas, pelo menos de 6 a 6 horas. Então, sim. Samantha, eu acho que não tem risco de recorrência. Então, esse paciente, ele não tem nenhum fator de risco, não é um paciente oncológico, ele não tá com uma descompensação da doença renal dele, ele não tá em jejum prolongado, ele não tá desnutrido. Eu acho que foi um episódio isolado. Nesse caso, você vai deixar ele em observação por pelo menos 4 horas, com HGT horário, e você não precisa prescrever a solução de manutenção. Depois de 4 horas, se ele não tiver nenhum outro episódio de hipoglicemia, você pode liberar esse paciente. Viu como é muito menos complicado do que parece? E o que eu quero que você leve para casa depois desse vídeo é que hipoglicemia
É muito mais raro de você atender no pronto atendimento do que uma hiperglicemia. Isso porque, como eu te disse, o corpo dá duro para manter ali um nível mínimo de glicose. Logo, se você estiver diante de uma hipoglicemia, você precisa investigar. É óbvio que você não vai atrasar a terapêutica para você fazer essa investigação. Primeiro você resolve o quadro de hipoglicemia, mas depois você precisa avaliar se há chance de recorrência e por que esse paciente evoluiu com hipoglicemia. Dentro da comunidade IntubaClass, a gente tem diversos diagnósticos que, assim como esse, estão presentes no dia a dia do plantão. E a gente te entrega, assim como nesse vídeo, a conduta mastigada, não só te falando o que fazer, mas como fazer. Porque eu sei que muitas vezes você se vê diante do plantão sabendo o que fazer, igual você acertava na resposta da prova, mas você não sabe como fazer, o que esperar. Como, por exemplo, depois que eu fizer a glicose intravenosa, quanto tempo após eu consigo ter certeza que houve correção dessa hipoglicemia? Poucos minutos após a administração da glicose, por exemplo, intravenosa, esse paciente ele já vai ter ali recuperação no nível de consciência. E se você quiser um valor exato do quanto ficou o valor dessa glicemia, é só você fazer um HGT após 15 minutos. E é essa ideia prática, aplicável já no seu próximo plantão que a gente passa para vocês dentro da comunidade IntubaClass, nosso treinamento voltado para segurança e autossuficiência dos plantões, que conta com trilha de diagnósticos dos principais casos que vão chegar à porta dentro no plantão para você, cursos de capacitação técnica para você lidar com um paciente mais grave, então intubação, ventilação mecânica, droga vasoativa, acesso central, linha arterial, gasometria e um grupo de discussão com o suporte de especialistas para você aprender comigo, com a Dani e com o nosso time de especialistas qual o melhor caminho seguir diante dos pacientes que você atende no plantão. Se você quer estar com a gente e vivenciar essa transformação, clique aqui no link da descrição do vídeo e aplique para uma vaga na comunidade IntubaClass, que eu já quero te ver na próxima aula.